Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue nos abençoando com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quero aqui voltar a convidar todos vocês a continuarmos a nossa meditação no Sermão do Monte, o qual nós estamos usando por texto base o livro segundo escreveu São Mateus, do início do capítulo de número 5 até o final do capítulo de número 7. O texto o qual nós iremos ler hoje encontra-se no livro de São Mateus, capítulo 5, o versículo de número 27 até o final do versículo de número 30, o qual nos externa o seguinte: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se peca um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se peca um dos teus membros, e não vá todo o corpo para o inferno. Percebemos aqui que a expressão do versículo 27 e também do início do versículo 28 é a mesma citada por Cristo no versículo 21 e no versículo número 22. Pois essa é a segunda vez que Cristo usa a expressão ouviste que foi dito. E no versículo 28, eu, porém, vos digo. Essa é a segunda das 6 vezes que Cristo utiliza-se dessa frase. Como na primeira, aqui na segunda, Cristo está se referindo não unicamente à lei citada por Moisés. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 até mais ou menos a metade do seu capítulo. Mas sim a utilização da lei e a explicação e a aplicação utilizada pelos escribas e também os fariseus da época. Pois perceba que não há nenhuma objeção ou rejeição à citação utilizada e à explicação. Quando o texto diz, ouviste que foi dito, não adulterarás. Cristo não se levanta contrário a essa expressão, mas se levanta contrário ao que eles deixaram de falar, de explicar. Isso fica bem claro, categoricamente explícito ao nosso entendimento, no versículo de número 28, quando ele vai fazer uma comparação dizendo, eu, porém, vos digo. Isso ele está comparando a citação, a explicação e a aplicação utilizada pelos escribas e fariseus daquela época com a sua. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo está mostrando para eles, olha, vocês não foram fiel integramente ao texto, pois vocês usaram o 7º mandamento da lei e se ausentaram do 10º mandamento da lei, que é uma conclusão do 7º. Pois, assim como o 7º diz, não adulterarás, o versículo ou a 10ª citação da lei, que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 14, diz, não cobiçarás. E dentro dessa possibilidade de cobiça está os bens, está os servos e está a mulher ou o marido do próximo ou da próxima. Então, Cristo usa-se da lei, o qual os escribas e fariseus estão se utilizando para ensinar para o povo, e diz, vocês negligenciaram esse ponto. Por que os escribas fizeram isso? Porque para ele, a consumação do adultério se dá no fato, na conclusão das coisas.
ou dos pensamentos que assim é realizado pelo ser humano. Já para Deus, a lei ou o cumprimento da lei se dá a partir do momento em que repousa em nossos corações essa má intenção ao próximo ou a próxima. O que é que Cristo quer dizer? Que a partir do momento em que você alimenta esse mau pensamento em seu coração, que você permite que ele repouse sobre o seu coração, para Deus você já adulterou. Para Deus você já pecou. Por que motivo? Pelo motivo da cobiça. Pois se para o homem o pecado se dá na realização, para Deus ele nasce na cobiça. Então é bom que isso fique bem claro para cada um de nós. Pois para muitas pessoas o fato de olhar cobiçosamente não arranca pedaço. É verdade, não arranca pedaço. Mas você diante de Deus, que se comporta com essa natureza, já pecou, já adulterou. Então precisamos estarmos atentos a todo o nosso procedimento. Pois a vida ética cristã não se restringe à materialização dos fatos, mas ela abrange-se para os nossos pensamentos ocultos, que eu não sei, você não sabe, eu não vejo, você não vê, mas Deus vê, Deus sabe, pois Ele nos conhece como de fato nós somos. Então, que isso fique claro, explícito ao nosso entendimento, para que nós possamos tomar todo o cuidado possível e não permitir que repouse todo tipo de pensamento em nosso coração e nos sintamos como se nada de errado tivéssemos fazendo. Pois Deus é um Deus que sonda o coração do homem. E o coração do homem não é bom. Ele é mau por natureza. É bem importante que nós percebamos isto e estejamos atentos, nos policiando continuadamente. Quando chega no versículo número 29 e 30, Cristo vai nos mostrar algo que é muito importante para o nosso entendimento na conclusão do que ele está citando aqui. Quando ele diz, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado do inferno. Cristo não está usando essa frase de uma forma literal. Não, claro que não. Cristo não quer que, se sua mão pegou alguma coisa alheia, que você pegue uma foice, uma faca, um machado, seja lá o que for, e ampute um dos seus membros. Não é essa a intenção de Cristo. Mas o que Cristo está nos mostrando aqui, que vale mais o seu corpo no céu com a ausência de um dos seus membros, do que o seu corpo perfeito no inferno. Cristo mostra-nos que nós devemos estarmos atentos à constante luta que nós exercitamos no nosso dia a dia. De conformidade, Paulo expressa ao livro do Gálatas, do capítulo 5, se não me falha a memória, do versículo 16 até o 22, que é uma luta ferrenha da carne e do espírito. A carne diz, olha, peca, te alimenta do pecado. O espírito diz, não peca, te ausenta-te do pecado, mas se alimenta-te de Deus, da palavra de Deus.
Enquanto a carne diz, olha, mergulha-te nesse lamaçal obscuro do pecado, o Espírito diz, não, santifica-te, pois te convém que assim como é santo aquele que te chamou, aquele que te comprou com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, nos convém que nós sejamos santos, assim como ele. Então, que nós estejamos atentos a essa realidade. Pois você sabe tanto quanto eu que o pecado, ele não está unicamente em um dos nossos membros. Pois não quer dizer que se eu cortar minha mão direita ou minha mão esquerda ou arrancar um dos meus olhos, não quer dizer que eu vou deixar de pecar. Pois assim como a mão direita foi lá e pegou a coisa alheia, assim como o olho direito foi lá e cobiçou a coisa alheia, assim também a mão esquerda, o olho esquerdo pode fazer a mesma coisa. Pois o pecado, ele não está unicamente em um dos meus membros, mas está dentro de mim, dentro do ser humano. Por isso da importância de nós nos policiarmos. E quando vir um mau pensamento, nós reconhecermos das nossas limitações e recorrermos àquele que de fato pode nos ajudar, pode nos socorrer, pode nos libertar, nos proporcionando um bem-estar, uma segurança concreta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o meu e o teu ajudador. No entanto, se você está se sentindo atraído por alguma coisa que a Bíblia condena, não pense duas vezes. Recorra ao meu e ao teu Senhor, pois Ele está de braços abertos, pronto a nos receber e muito mais além, a nos socorrermos desse mal que procura nos tragar. Pois de conformidade o texto diz, no livro de Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar. No entanto, meus amados irmãos, eu sei que você é ciente das nossas responsabilidades como cristão, como filho de Deus. E essa responsabilidade requer de cada um de nós uma atenção, não somente à nossa vida prática, mas também a nossa vida ligada aos pensamentos, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós passamos a refletir, a premeditarmos no nosso coração. Estejamos atentos e recorramos a Deus quando percebemos, quando sentimos que aquilo é pecado aos olhos do Senhor. Saiba que o fato de nós pecarmos não nos trará condenação de imediato, mas o fato de nós alimentarmos e mergulharmos nesse lamaçal pecaminoso, sim, nos fará nos ausentarmos de Deus, nos sentindo a repreensão divina sobre nossas vidas, a rejeição de Deus sobre as práticas pecaminosas que assim cometemos. No entanto, quando nós reconhecemos, a graça de Deus é maior, muito maior do que os nossos pecados. Portanto, que Deus continue nos abençoando. Curta essa mensagem e compartilhe a todos que necessitam ouvir e aprender da parte de Deus. Fiquem todos na paz e que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.